Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, nos achegamos à tua presença com os corações abertos para ouvir a tua voz, prontos e preparados, Senhor, para sermos tocados, para sermos mudados pela tua doce presença, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, move-nos na direção do teu caminho, guia-nos, Senhor, a toda a verdade, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos para a segunda parte da mensagem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é inspirada nesse livro aqui, Espaço para Deus, de Henry Nouwen. Como eu disse na semana passada, o autor é um padre católico, autor de diversos clássicos da teologia, professor renomado nas universidades de Harvard e a Yale e também no Seminário Teológico de Ontário, no Canadá. Mas na última década de vida, o Henry Nouwen cedeu a um chamado de Deus para se conectar com pessoas mais simples, mais limitadas até intelectualmente. E começou a trabalhar, dedicou a isso a última década, né, pastoreando o Daybreak, que era uma comunidade de pessoas e cuidadores dessas pessoas, mas especificamente de pessoas com paralisia cerebral. Ali ele abriu mão do prestígio que ele tinha como padre, como acadêmico, como alguém que chamavam para falar em congressos e todo mundo ficava espantado com a sabedoria do Henry Nouwen. Naquele lugar, ele tinha que lidar com pessoas que interrompiam porque não estavam entendendo o que ele falava, pessoas que dormiam no meio da pregação e que reclamavam porque a homilia era chata. Então ele teve que quebrar suas vaidades, toda a sua forma de pensar, sua forma de ver, diante de uma realidade completamente diferente, onde ele não tinha, vamos dizer assim, o respeito que ele tinha dentro da vida acadêmica. Ainda assim, ele se sentia impulsionado, impelido por Deus a ir em socorro dessas pessoas e buscar ensinar, falar de Jesus para essas pessoas. Ele era homossexual, e esse assunto só veio à tona no fim da sua vida, depois do fim da sua vida, e a tensão que ele tinha, aparentemente, entre a sua orientação sexual
e a vida que ele tinha na igreja fez dele uma pessoa muito introspectiva. Então ele não falava muito das suas particularidades, da sua vida, né? Ele não deixava as coisas muito públicas exatamente pelo receio do que isso geraria de impacto, tanto na igreja quanto nas pessoas que poderiam se escandalizar com o fato dele sentir atração por homens, né? Nesse livro, o Henry Nouwen fala sobre o desafio de viver uma vida espiritual em um mundo cercado, cheio de distrações. Na semana passada, a gente usou a história das irmãs Marta e Maria para falar sobre esse assunto. Aquela famosa história que Jesus chega na casa, Marta está servindo à mesa, cuidando das coisas, e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo. Se você se lembra dessa história, quando Marta perguntou a Jesus se ele não se incomodava com a sua irmã ali ouvindo ele, ao invés de trabalhar, o mestre deu a seguinte resposta, que está lá em Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A gente falou então na semana passada do quanto esses muitos detalhes mantêm a gente ocupado, preocupado e insatisfeito. Essas três coisas praticamente resumem o nosso estilo de vida da vida moderna. Sempre estamos ocupados com alguma coisa, preocupados com aquilo que ainda não nos ocupamos e insatisfeitos com aquilo que já fizemos. Então a gente vive o presente, o passado e o futuro em um eterno conflito. E esse caminho de ocupação, preocupação e insatisfação tem um destino muito claro. É a depressão e a culpa. É assim que a gente convive, graças a essa realidade de estar ocupado, preocupado e insatisfeito. Mas essa fala de Jesus para Marta, que estava ocupada, preocupada e insatisfeita, traz consigo um detalhe misterioso. Ele diz assim: apenas uma coisa é necessária. Ela estava ocupada, preocupada e insatisfeita com muitos detalhes, mas só uma coisa é necessária. Mas Jesus, nesse momento, não diz que coisa é essa. E aí, na semana passada, eu falei, o assunto da semana que vem, no caso hoje, vai ser que coisa é essa? O que é que Jesus disse que é a coisa necessária? Ele não falou que a gente pode ver com pouco. Ele não falou que poucas coisas são importantes de todas. Não, ele falou, você está distraída com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. Que coisa é essa? Frequentemente em seu ministério, Jesus dá um nome para essa coisa. Ele chama essa coisa de reino de Deus. No Sermão da Montanha, por exemplo, ele estava chamando a atenção dos seus discípulos sobre o erro de se preocupar. Então ele vai dizer assim, Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha, você percebeu que aqui já entrou preocupam e ocupam. Mas o meu Pai Celestial, o seu Pai Celestial, já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas, ou em algumas versões vai dizer, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir não são questões supérfluas. São questões básicas. O serviço de Marta também não era supérfluo. Era um básico, era necessário. São coisas extremamente importantes. São, em alguns casos, até prioridades. Mas só existe uma coisa realmente necessária, e essa coisa é o reino de Deus. Acontece que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Romanos 14, 17.
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ainda que comer, beber, vestir, arrumar casa, receber visita, ser hospitaleiro sejam coisas importantes, existe algo que é necessário: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Se as preocupações domésticas estão operando numa lógica de injustiça, e muitas vezes elas estão, a gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, se elas operam numa lógica de injustiça, ela não está colaborando com o reino de Deus. Se a ocupação com a comida e a bebida tira a paz da minha casa, ela não está colaborando com o reino de Deus. Se os afazeres estão roubando a alegria do Espírito Santo, isso não está colaborando com o reino de Deus. Então, muitas vezes, as nossas muitas ocupações, preocupações e insatisfações competem com o reino de Deus, já que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí você fica ocupado com muitas coisas e não com a única coisa necessária. Agora, dá para conviver? Porque assim, vamos ser bem honestos, a gente não consegue ficar sem comer, sem beber, sem se vestir, sem cuidar da casa, sem fazer essas coisas. Dá para conviver essas coisas? João 17, 15 a 19, Jesus faz a sua famosa oração intercessória. Ele está prestes a ir a segunda vez para o Getsemane, a última vez para o Getsemane, e ele fez uma exposição aos seus discípulos, né, da sua partida, e aí ele faz uma oração pelos discípulos e por nós. Olha só, verso 15 ao 22. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres ou proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Isso foi antes da crucificação. Para que sejam consagrados na verdade. Eu não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está falando da gente. Minha oração é que todos eles, incluindo a gente, sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. A gente já falou disso aqui, glória parece uma coisa muito sobrenatural, mas glória no sentido dos hebreus, dos judeus, glória é presença. Quando Jesus diz, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, ele está falando a respeito do Espírito Santo. Aquele momento em que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, vão agora, expulsem demônios, pregam o evangelho do reino, curem enfermos. É disso que ele está dizendo assim. É a própria presença de Deus dentro de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus envia os discípulos a fazer a mesma coisa com a glória de Deus, com a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. No verso 15, a gente já se depara com uma verdade muito profunda. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno ou do mal. Ou seja, o evangelho não existe para nos isolar do mundo. Sabe aquela coisa de proteger os nossos filhos com homeschooling, para que eles não vão para a escola e aprendam coisas? Não. Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Seria muito confortável a gente se isolar de tudo aquilo que nos cerca e viver de acordo com o que a gente considera que é o ideal de Deus para nós.
Mas Jesus não fez essa proposta. Ele está falando do evangelho que existe no chão da vida. A igreja, o evangelho, o reino de Deus brota no chão da vida e não numa estufa totalmente isolada da realidade, não numa redoma de vidro, nem num castelo de cristal onde tudo é lindo, mágico e perfeito. Não é nesse lugar que a igreja nasce e não é nesse lugar que a igreja frutifica. É no chão da vida, é nas lutas diárias, é na briga pelo alimento, é no esforço em prol de um doente para recuperá-lo, para que ele fique bem. É nas lutas diárias, é na vida comum. Na lógica do reino de Deus, é Jesus quem encarna como um trabalhador braçal e aqui anuncia o reino de Deus. Não são os discípulos que desencarnam, viram anjos e saem anunciando as boas novas. Percebe a diferença? Não é o ser humano quem se torna divino, é Deus quem se torna humano e traz a divindade para esse lugar, o chão da vida. Jesus andou em estrada poeirenta, Jesus teve fome. Um dos primeiros relatos acerca do ministério de Jesus é que ele jejuou 40 dias e então teve fome. Jesus, a Bíblia diz, em tudo foi tentado. Jesus viveu uma vida comum. Até os 30 e poucos anos, ajudava o pai dele. A gente costuma dizer que ele era carpinteiro, e isso tem a ver com a cultura europeia, né? De construir casas com madeira. Na verdade, naquela região onde Jesus vivia, não era com madeira que se construía casas, era com pedras. Jesus não era um carpinteiro. Jesus era um pedreiro. Ele construía casas com pedras pesadas. Era um homem bruto. Era um homem que lidava com um trabalho muito pesado, né? E ainda assim, vivendo nesse lugar de bruto, nesse lugar sujo, nesse lugar violento, agressivo, ali brota a semente do reino de Deus. Jesus se deixa entregar em prol da igreja e diz: eu estou edificando a minha igreja. O verso 18 vai reforçar essa ideia. Ele vai dizer: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus não estava enviando os seus discípulos ao céu. Jesus estava enviando os seus discípulos ao mundo. Eles iriam passar aflições e ele faz essa promessa. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Alguém duvida de que Jesus enfrentou aflições? Não. Então, ele faz esse envio da mesma forma que ele foi enviado. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. O Henry Nouwen tem uma frase nesse livro dele sobre esse tema que ele diz o seguinte: a vida espiritual não nos tira do mundo. Olha só, parece óbvio que a vida espiritual vai tirar a gente do mundo. Henry Nouwen diz: não. A vida espiritual não nos tira do mundo, mas nos leva a nos aprofundar ainda mais no mundo. Quanto mais eu me aprofundo no mundo, mais próximo de Deus. E talvez isso tenha a ver com essa experiência do Henry Nouwen, dele ir para as comunidades de pessoas com limitações de intelectuais e ali encerrar o seu ministério, ali passar os seus últimos dias cuidando dessas pessoas. Ele está se aprofundando no mundo, nas dores das pessoas, nas dificuldades das pessoas. E ali ele encontra Deus. Concluindo, existe uma figura que eu ouvi poucos dias atrás e eu gostei muito. A figura é a seguinte, eu não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, Plutão, que é o menor planeta e o mais distante do Sol, o menor planeta do nosso sistema solar e o mais distante do Sol, Plutão perdeu a categoria de planeta. Quando eu estava na escola, costumava-se dizer que Plutão era um planeta anão.
Acontece que ali próximo de Plutão existem outros corpos celestes que não são chamados de planeta. Alguns deles são inclusive maiores que Plutão, mas são chamados de asteroides. Então, chegou um ponto que os cientistas falaram, quer saber, Plutão não é planeta não. Rebaixaram Plutão. Deixou de ser planeta. E mais recentemente eles voltaram a categorizar Plutão como planeta por outros motivos. Falaram, o tamanho não é tão grande, mas a densidade dele é maior do que desses asteroides, enfim. Acabou voltando a ser planeta. E existe uma figura em que se diz assim que Plutão ficou revoltado por ter sido rebaixado. Plutão ficou irritado. Falou, mas eu sou importante. Como assim eu não sou mais planeta? Aliás, eu sou melhor que esse Sol aí. Eu sou muito melhor que o Sol. E aí ele reivindicou para si o direito de ser o centro do sistema solar. Sabe o que aconteceu quando Plutão tomou o lugar do Sol? Os outros planetas todos se espalharam pelo sistema solar, se espalharam do sistema solar pela Via Láctea para o universo. Foram todos arremessados. Por que isso aconteceu? Porque o Sol tem uma massa gigantesca. E é por causa da massa do Sol, porque o Sol é muito grande, é que todos os planetas giram em torno do Sol. Se você tivesse um planeta anão no meio desse sistema, que não seria mais um sistema solar, né? Seria um sistema plutonar, os outros, ele não tem gravidade suficiente para manter os outros planetas girando em torno de si. Então, todos os outros planetas foram arremessados no espaço. Então, Plutão seria o planeta anão que queria ser um Sol. Quando a gente fala sobre todas as preocupações da vida, a gente não está dizendo que elas são desprezíveis. A gente está dizendo que elas precisam gravitar em torno de algo que é necessário. Comer é importante, se vestir é importante, manter tudo organizado é importante. Todas essas coisas são importantes. Mas elas precisam estar gravitando em torno de um Sol. Não adianta você colocar Plutão no meio desse. Não adianta o seu objetivo de vida ser ganhar dinheiro. Não adianta o seu objetivo de vida ser comer bem, beber bem. Não adianta o seu objetivo de vida ser fazer amigos. Todas essas coisas são coisas importantes. E elas precisam estar gravitando em torno. E elas precisam estar gravitando em torno daquilo que é necessário. E o que é necessário? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a gente inverter a importância e a centralidade na vida, todo o resto se perde. Se eu priorizar o dinheiro, eu vou acabar só com o dinheiro. Todo o resto vai embora. Porque o dinheiro não tem gravidade suficiente para acomodar e para manter próximo a todas as demais coisas. Se a gente colocar a família no centro, a família não vai ter gravidade suficiente para manter todas as outras coisas no seu devido lugar. Se a gente colocar o conhecimento no centro, o conhecimento não tem gravidade suficiente. Se a gente colocar os relacionamentos no centro, eles não têm gravidade suficiente. Se a gente colocar a teologia no centro, ela não tem gravidade suficiente para manter tudo no seu lugar. O que precisa estar no centro? O reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre como podemos cultivar a centralidade do reino de Deus nas nossas vidas. Como manter justiça, paz e alegria no centro, para que as outras coisas orbitem em volta daquilo que é necessário. Há uma coisa que Jesus disse para Marta. E para a gente encerrar, como de costume, queria fazer uma pergunta para a gente participar, abrir os microfones. E a pergunta é: quais coisas, boas ou ruins, tá? Podem ser coisas boas ou coisas ruins. Quais coisas que muitas vezes roubam a justiça, roubam a centralidade nas nossas vidas da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo? O que é que às vezes fica no lugar errado, mesmo sendo coisas
boas ou ruins, importantes ou não, mas que não deveriam estar no centro e muitas vezes estão no centro das nossas vidas. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.